Estamos mais uma vez aqui trazendo propostas novas para vocês. Temos aqui dois amigos, Paulo e Adriana, que vão participar desse conteúdo do nosso propósito, que é exatamente buscar um sentido para a nossa vida. Roda a vinheta. E aí, Paulo? Olá, olá. Animado com propósito? Tô, propósito. Agora tem que entender o que é propósito, né? Eu acho que as pessoas elas ainda não sabem o que é propósito. Com certeza, por isso não encontram um propósito. É verdade. É verdade. Porque o sentido para a gente viver está integrado não só no conteúdo de conhecimento, mas também na nossa postura de vida. E a gente também, você acha que também a gente está muito engessado num estilo de vida que foi criado, meio manipulado, não é fazendo aquela teoria da conspiração, não. Né? Mas a gente tem muito aquela questão, aquelas caixinhas que foram criadas pra gente, né? De casar, ter filho, comprar um carro, ou até fazer, né, essas ordens aí, né? Fazer uma faculdade, né? Fazer uma faculdade, casar, comprar um apartamento, ter um carro e ter um filho. E acho que ficou muito. A bicicleta, tem um cachorro, né? A gente tem 2 gatos. Então, assim, eu acho que. Será que a gente está muito formatado, aí acaba não se conhecendo? Justamente o nosso projeto é fazer com que as pessoas se olhem primeiro, porque você fica engessado pela sociedade, por todo aquele comando social, e se perde de si mesmo. E quando vai olhar para dentro de si mesmo, você fica com medo. O que eu vou encontrar? Eu não consigo aceitar que eu tenho alguma coisa produtiva. É verdade. E às vezes até enxerga que trabalho é uma situação, né, que todo mundo quer, que é emprego, trabalho, que seja ganhar dinheiro, todo mundo quer ganhar dinheiro, mas esquece qual é o real propósito disso, porque o ganhar dinheiro é a ponta do iceberg, não é verdade? Não é o resultado de um trabalho bem feito, de um emprego bem feito, e fica muito preso, né, a essas questões assim. Às vezes até converso com a Adriana, para quem não sabe, tá, pessoal, eu e a Adriana somos um casal, né, olha o sorriso dela, coisa maravilhosa. Então, assim, acha que trabalho é se exaurir, né, aquela coisa exaustiva, dedicação, de você estar no sofrimento, nossa, hoje eu me matei de trabalhar. Eu acho que essa romantização, né, do trabalho excessivo, do workaholic, né, aquela coisa, a pessoa não vive, ela vive para o trabalho, e romantizam isso, de certa forma, acaba que isso se aflorando numa qualidade de vida ruim, né, numa felicidade ruim. E né? É interessante porque no tempo de trabalho com psicologia, eu atendi já várias pessoas aposentadas que quando vão se aposentar começam a entrar em depressão, porque não sabe o que vai encontrar quando acabar o trabalho. E aí, o que eu vou fazer agora? Então isso é um fator de depressão social. Sim. Você não saber o que vai fazer depois de se aposentar. E aí corre o risco de ficar realmente concentrado em coisas que não fazem sentido. Verdade. Então, eu sempre falo com os jovens para buscarem um pouco dentro deles aquilo que realmente faz parte do talento deles, para que eles trabalhem com amor. Porque se você trabalha com amor, mesmo se você está numa empresa, você se aposenta e continua, porque o talento é seu. Com certeza. E aí você tem uma abertura. E paralelo, mesmo estando num trabalho engessado, todo mundo deveria começar a pesquisar aquilo que seria o hobby depois. Que seria um momento de prazer. É um hobby, né? E nesse momento de prazer, ele vai usar o talento. E aí, quando se aposenta, esse talento pode até virar remuneração. Tem muita gente aí que já está voltando à universidade, né? O curso de psicologia é uma das grandes procuras de pessoas que têm um nível sênior
né, direito, são carreiras, né, que as pessoas estão procurando, para terem essa segunda etapa da vida, né? Eu, por exemplo, até chamar a Adriana aqui para conversa, né, que ela está aqui para a gente conversar também com ela, né? Que ela é fisioterapeuta, né, André? Sim. Então, assim, e dentro desse trabalho dela, fisioterapeuta, ela encontrou uma forma de transição, né? De pegar essa parte holística que ela curte bastante. Eu, quando também estou estressado, né? Ela faz cristal, faz cromo e tal. Então tem essa questão de encontrar o propósito dela, né, André? Então, fala um pouquinho da tua história, dessa questão do propósito. Essa experiência com as pessoas mais idosas que você traz, como é que você vê como elas resgatam a vida? Nossa, interessante. Eu tenho até uma cliente que ela tem 80, acho que ela está com 83 agora, e ela me traz tanto aprendizado. A gente estava trabalhando o Ho Oponopono. Aí ela foi pesquisar cada vez mais sobre o Ho Oponopono. Aí ela vem com uma novidade, ela até traz outro conhecimento de alguma coisa que eu não tinha, e a gente troca muito, que ela vem... dentro desse... Eu falo que nós somos sementes, né? Dentro do amor. Ai, gente. Isso aí, né? Todo mundo tem essa sementinha, né? Então, ela é um fruto que já gerou o quê? Uma semente. E tem paciente de 100 anos, Regina. Eu tenho, de 100 anos. E estão para a vida, estão querendo aprender, estão antenados. Então, é isso que é encontrar propósito da vida. Com certeza. Porque não tem idade para você encontrar o propósito da vida. Tem até um relato, assim, que tem uma empresa que eu atendia, na época que eu trabalhava de carteira assinada, hoje eu sou empreendedor, né? Então a empresa ela tinha um programa chamado PPF, Programa de Preparação para o Futuro. Sim. Então o que eles queriam passar também? A questão também de você ter uma previdência para o futuro. O que é previdência? São investimentos para o futuro, você guardar dinheiro, né? Sabendo que a gente, quando fica velho, fica mais improdutivo por algumas coisas. Talvez o mundo possa te engolir, mas você tem uma reservazinha de grana, você não passa necessidade. O empreendedorismo também é uma fonte também de você também encontrar propósito, porque o empreendedorismo não é você ser o rei da empresa, é você ser, como é que se diz, um provedor de famílias, um provedor de serviço, de produto que seja, né, um facilitador. Aí que vem, né, o resultado de ser empreendedor, que é realmente a questão financeira, que é um dos fatores que as pessoas procuram. Eu quero ser rico, o que eu vou fazer? Primeiro passo, seja um empreendedor, né? Acho que você tem que ser um bom empreendedor. Quesito, trazendo aqui, gente, perguntas do backstage, perguntas do público, né? No quesito, quando a pessoa ela tem diversos dons, ela quer empreender, mas ela se perde quando ela tem uma questão para a Regina, Adriana também comentarem, mas quando ela se perde na quantidade de coisas, de possibilidades que ela tem para fazer. Só que quando ela pensa em propósito de vida, ela acha que só existe algo mais profundo, mais certo, que é aquilo que ela tem que seguir, e aí ela se perde completamente no que ela vai escolher. Como é que pode aconselhar esse tipo de pessoa que fica à espera do propósito perfeito? Então, eu acho assim, você tem que saber, você precisa atirar. Né, não ficar guardando seus talentos em tesouros escondidos em baús, né? É muito melhor você tentar fazer alguma coisa, mesmo que não tenha dado certo, do que deixar de tentar. O seu existe uma coisa importante, porque a vivência anterior da pessoa pode estar limitando isso. Ela está aprisionada, amordaçada por uma crença limitante. Eu não sirvo para nada. Também. E outra coisa também que é interessante, por exemplo, família. A gente sempre se espelha, às vezes, como você está perguntando, a Cris está aqui no backstage, tá, para quem não está vendo, ela está aqui cuidando da gente. Às vezes você se espelha em um parente seu, um primo que está bem sucedido, um amigo que está... um amigo meu, eu tenho um amigo que abriu uma imobiliária, está indo muito bem, graças a Deus. Eu tenho um primo também que, poxa, está muito bem sucedido. E às vezes a gente acha que tem que seguir esse rastro. Ele trabalha no mercado financeiro. Também quero aprender mercado financeiro. Também quero trabalhar com imóvel.
Mas não, você tem que enxergar realmente aquilo que te dá tesão de fazer, vamos falar assim, bem nu, né, e cru, né? De fazer aquilo bem. Faça pequenas coisas bem feitas, do que fazer... É que a diferença entre você buscar o seu talento. Talento é aquilo que a gente faz leve. Isso. É aquilo que sai de dentro da gente. Isso aí. Não é, você vai poder até buscar conhecimentos a mais para o seu talento. Mas você tem que descobrir o que sai do seu coração. E aí, uma forma de ver isso é olhar lá para a sua infância. Sim. O que você gostava de fazer? Sim. O que você gostava de brincar? Eu uso muito isso com pacientes que vêm engessados. O que você gostava? Eu nunca pensei nisso. Mas sabe o que eu gostava? Era disso. Ah, tá vendo? Ah, pois é. Será que eu não conseguiria agora fazer esse caminho? Ué, gente, no sentido de uma pessoa gostar de brincar de Barbie. Não, mas aí brincar de Barbie é a criatividade da criança que está sendo até questão das relações comerciais, né? Você tem lá a sua amiga que é uma Barbie loura e a Barbie morena, eu não sei, eu nunca brinquei de Barbie, tá? Meu lance era bola, carrinho, mas tinha os bonequinhos com comandos e ação, questão de Rambo, de He-Man. Então a gente criava ali o Playmobil era maravilhoso. Mas aí quando ela fala da Barbie, o que ela fazia com a Barbie? Porque uma paciente minha, ela descobriu, quando eu perguntei a ela o que ela fazia em criança, ela gostava de fazer cenários de casa e tá sempre mudando. Ela brincava com a boneca, mas ela criava a casa da boneca. Eu amava também trabalhar. Eu tinha boutique, tu adorava. Então, trocava roupa. O que aconteceu é que ela começou a ver quando ela fez engenharia e não gostava do trabalho. A engenharia para ela era uma coisa horrível. Até que ela conseguiu sair da empresa, porque ela esforçou tanto negativo do negócio que ela conseguiu sair da empresa. Mas trabalhar com a criança interior é maravilhoso, porque você tá com uma criança às vezes ferida, triste, com medo. Isso aí, criança né? interior, né? A criança interior. Pois é, mas aí o que ela foi buscar? Quando ela descobriu, renovou a ideia dela. Ela foi buscar um curso de design interior. Design interior? Design interior. Ah, design de interiores, entendi. Coisa interior, entendi. Vou fazer vou melhorar o meu intestino. Hoje ela está com um portfólio na Alemanha, ganhando dinheiro com design interior. Mas tá mais... A questão é o dinheiro é a ponta do iceberg, né? Porque ela tá se dando bem por conta que ela tá fazendo o que ela curte, que ela se reinventa todo dia. Exatamente. E é isso que a gente precisa buscar, esse fio da meada. Né? Esse fio da meada que vem do nosso coração. E, claro, nós não podemos evitar que a gente tenha toda uma sociedade que pode compartilhar conosco, é buscar na sociedade aquilo que alguém pode também nos ensinar mais. Porque às vezes a pessoa acha que ela sabe aquilo e é a única que sabe porque ninguém dá ideia melhor para ela. Então ela fica engessada também. Tem que ser flexível, né? Tem que ser mais flexível. Mas tem que ter essa flexibilidade. Mas tem uma situação que eu tenho até conversado com a Adriana muito sobre isso, que assim, as pessoas estão criando falsos mundos. A internet criou falsos mundos. Né? E isso até é muito vendido na internet, falando, se você pegar essa fórmula aqui, tu vai fazer não sei quantos mil em uma semana. Aí o cara que está desempregado, acabou de ser chutado, tá com um dinheirinho no bolso, achando que vai dar aquilo, vai dar certo para ele, que dê. Mas ele acha que aquilo vai ser instantâneo. Não tem fórmula instantânea. Tudo tem que ser construído. A persistência e o tempo são fatores que decidem sobre isso, ou seja, você tem que ser persistente. Se você está num projeto, como a gente está aqui, né? A gente se juntou, eu, a Regina, a Adriana, a Cris está aqui atrás, para tocar esse projeto. Mas ele mudou alguma coisa? Mudou. Mas a gente continua nessa questão do propósito, tentar realizar esse trabalho, não desistir desse trabalho. Então, assim, você criar o seu mundo real, né? Ou você participar de um mundo real é importante. Não criar falsos mundos. Eu vou fazer um curso porque dá dinheiro. Cara, esquece. Vai dar dinheiro para 1% que conseguiu. Você vai ser, na verdade, tá indo no rabo. O seu propósito não pode ser o dinheiro. Não pode. O propósito é
aquilo que você tem nas mãos com mais facilidade. Porque aí você vai ganhar dinheiro. Sim. Você vai fazer o dinheiro. Você vai fazer o que você quiser com o E nem dinheiro. comparar com os outros, porque aí você, né, às vezes você fica... Eu posso ter o mesmo dom que você. Mas você vai ter Mas tua eu- identidade, É. né? A gente tá buscando isso, encontrar isso. a identidade dessa pessoa. Eu não posso olhar e dizer, eu quero fazer aquilo que aquela pessoa está fazendo. Eu não vou fazer igual. Eu vou fazer diferente. Eu vou fazer com a identidade da Regina. Ela vai fazer a mesma coisa, mas vai fazer com a identidade da Adriana. Podemos coexistir na sociedade? Claro que pode. Sim. Porque tem espaço para todo mundo. Não, e desmembrar esses talentos, né? Não é? Tem até um... Aí vai também aos pouquinhos, porque você não consegue colocar 30 talentos ao mesmo tempo na sociedade. Não. Não, vai dispersar. É. Você tem, ela falou da multipotencialidade. Claro, mas essas potencialidades precisam ser integradas. Como é que ela pode integrar? Ela tem que botar aos pouquinhos, uma de cada vez, e ir somando. Porque se ela for somando, ela vai ver, caramba, tudo que eu fiz aqui, coloquei toda a minha potencialidade. Sim, todos os talentos, né? E habilidades e Pode dons. ser considerado um desperdício, no caso, quando a pessoa, digamos que ela tenha talento para mais de duas coisas. Sim. E aí ela tenta o primeiro, que era o primordial dela. Só que ela não se deu bem, ela experimentou, ela vai para o segundo e vai para o terceiro. É isso que justamente, Regina, que eu estava falando. Testar, atira. Não fica na estática. Que zero mais zero é zero. Ela Né? tem que questionar também, Paulo, o que ela chama de não se dar bem. Não se dá bem porque não ganha dinheiro? Mas as pessoas até gostaram daquilo que ela fez. Então, talvez mudando o caminho, fazendo a mesma coisa, por um outro caminho, e também experimentar mais o mesmo talento de outras formas. Estou falando isso Que a porque criatividade vai bater aí. Estou seguindo aqui, joguei no fórum, e a maioria das pessoas é até triste, né? Porque a gente vê que propósito ainda é um tabu e algo considerado difícil, e tem pessoas dizendo que propósito é um luxo para poucos. Mas nós queremos que elas mudem essa, né? Ah, então estamos abrindo o mercado de luxo aqui agora, então, né, Regina? É mercado de luxo. E a outra coisa, não é caro. A gente precisa entender o que é propósito de vida. O nosso propósito de vida é diferente de uma meta para um ano, uma meta para sair de casa, uma meta para arranjar emprego, uma meta para ganhar, para fazer o empreendimento. É diferente. Propósito de vida, ele é muito mais interiorizado. É um propósito de vida, é uma coisa que vai fazer com que você se veja muito mais do que você. Eu sou costureira, eu sou desenhista, eu sou... Entende? É muito diferente. É essa noção de propósito que nós queremos levar para as pessoas, para elas se verem mais. Cada um tem muito a oferecer. E esse encontro de propósito, que é o sentido da vida, não é o sentido de buscar dinheiro, casar ou ter filho, comprar uma bicicleta, não importa o que você vai fazer. Mas e aí? Você pode fazer tudo isso e não ter um propósito de vida. Porque você se encontra ainda sem motivação para viver. Ah, mas faz tanta coisa, ganha dinheiro, é uma pessoa empreendedora, ela conseguiu sucesso. Será que isso é o suficiente para ela dizer que ela tem um propósito de vida? É essa ideia, pelo menos para mim, é essa ideia que eu quero mudar nas pessoas. Então, assim, a questão também como eu te falei aqui, não se deixar levar pela moda, né? Não, Então, muita gente vai dizendo, vou fazer, se você for é o pela moda, youtuber. encontra lá, abre o computador e vai fazendo atrás dos outros. Todo mundo, porque muita gente está falando, eu vou fazer, porque agora no mercado empresarial está crescendo muito até uma sigla, um acrônimo, né? É ESG. Tem muito a ver com empresas que se preocupam com questões socioambientais, questões, né, mais voltadas aí à sociedade. E isso está sendo muito valorizado. Aí um monte de gente, vou fazer ESG, isso aqui. Mas o que eles estão, na verdade, ali? Buscando empregabilidade.
Esse é o grande, a questão do propósito, que você se perde, é quando você começa a achar que tem que estar empregado. Aí você, mas eu tenho que pagar a conta. Beleza? Sim, vai pagar a conta. Eu tava vendo foi até no Instagram, o cara falando, a gente tem mais ou menos aí, tecnicamente, 80 anos para viver. A vida é um passeio, né? A gente não tá aqui a passeio, mas é um passeio. E que você deixou de ver muita coisa na sua família, no seu filho, na sua esposa, para ficar dedicado a justamente essa obsessão pela vaidade, né? Pelo ego, de estar empregado, ser bem-sucedido. Ele é muito bem-sucedido. E outra coisa, isso aí o pessoal já deve estar careca de ver no Instagram. E uma dessas pessoas que são bem-sucedidas, qual é o propósito de vida deles? Não sabe. E no final da vida, eles queriam ter o quê? Mais um tempo com o filho. Deixou de amar aquela esposa. Eu já vi relatos até de grandes empresários falando, dando depoimento. Eu peço desculpa aos meus filhos porque eu não pude estar presente. Isso é propósito de vida? Deixar a família de lado? E muitas pessoas começam um propósito que num leito, às vezes, de hospital, porque elas ficaram doentes, porque essa coisa toda do corre-corre, de só trabalhar, né? Elas ficam doentes. E ali elas descobrem um propósito. Já percebeu? Eu tive isso também. Eu quase morri e foi ali que eu descobri meu propósito. Que eu sou fisioterapeuta, mas eu comecei a olhar mais para mim. Mas aí você foi aonde? Quando você descobriu seu propósito, você foi além do que você podia fazer fisicamente. Sim. Porque tiraram todo... Ele é empreendedor, mas será que ele tem um propósito de vida? Para ele ter propósito de vida, ele tem que ir além do empreendimento. É isso que essa visão do além, essa visão transpessoal, é que as pessoas não têm. Não olham a vida de uma forma transpessoal. Porque nós somos seres eternos. Sim. Né? Então, integrais, né, também. Aqui, tudo aqui é passageiro. Mas se eu tenho um propósito de vida, tudo que termina não vai me trazer dor. Não vai me trazer sofrimento. Por quê? Porque eu completo outras coisas dentro do meu propósito de vida. Eu coloquei uns pontos do que a Regina está falando aqui, e vale falar um pouco da história do Sávio, e o pessoal começou a discutir dizendo que o meu trabalho não tem propósito. Ele disse que trabalha no setor financeiro há anos, e que o trabalho dele não compensa o valor financeiro que ele recebe. Sim. Muita gente desgasta ele diariamente, dizendo que ele tem que sair e procurar um propósito novo. Um trabalho que renda dinheiro. E ele respondeu assim: diariamente eu coloco meu serviço a serviço meu conhecimento a serviço das pessoas. Resolvo desafios de níveis cada vez mais complexos. Promovo e melhoro condições de trabalho e de vida para os meus clientes, além de apoiar as equipes e organizações a estruturar e solucionar questões de difícil resolução. Para mim é questão de visão, perspectiva sobre o que significa. Ganho pouco, mas para mim realmente fazer o bem e contribuir para alguém ou algo além de si mesmo é o direito de servir, né? Servir. Servir. Muito mais além do que você estar empregado, do que você ganhar tanto, do que você encontrar isso ou encontrar aquilo materialmente. As pessoas estão muito fixadas no dinheiro. No material, unir propósito com dinheiro. Valor não é dinheiro. Eu sou valorizado no mercado, mas eu não sou bem remunerado, né? Valorizado. Aí existe até uma coisa que eu acho isso aí piso salarial. Entendeu? Eu vou ser regulado. A pessoa estava festejando piso. Então, você tem piso, você não estoura, você não sai, que você vai ficar na caixinha. Tem um teto, você vai ficar na caixinha. Então, se ele é um cara que está, o Sávio, né? Sávio, grande abraço. Satisfeito com o trabalho, ele está satisfeito em servir. Eles vão ver depois. Servir. Ele está ganhando muito mais. Por quê? Porque ele está realizando alguma coisa com o coração dele. E aquele dinheirinho vai render tanto. Muitas vezes você está recebendo o triplo dele. Ele vai aprender. Ele vai gastar, não vai conseguir administrar. E deve ser um bom poupador, né? Um bom investidor, né? Ele deve saber, Até perguntaram para ele. Assim, por exemplo, eu estava falando de mim aqui. Eu tinha uma HP 12C, que é uma máquina calculadora. Pessoal, depois eu mostro aí.
e tava parada. E tinha um livrinho que vem com o manual. Peguei o livro, comecei a estudar. Aí fazendo as contas, comecei a aprender. Ih, caramba. Comecei a ver, caramba, tô conseguindo fazer. Aí fui, baixei uma apostila na internet, comecei a desenvolver. Tô estudando matemática financeira agora. E o que você falou da criança exterior, né? Lá no passado, eu era um bom aluno de matemática. Tá buscando um talento. Eu era um aluno brilhante de matemática, mas em outras não era tão bom, não. Mas assim, eu tenho esse gosto pela matemática, e talvez seja hereditário, que meu filho também gosta de matemática. Ele tá meio que rejeitando agora, mas é rebeldia da adolescência, né? Então, assim, eu resgatei esse interesse pela matemática financeira. Eu não quero trabalhar no mercado financeiro, quem sabe, não sei. Mas eu posso, talvez, assim, usar isso a nosso favor, a favor do projeto, como investidor, né? Eu mesmo ser um investidor conselheiro. As pessoas não sabem investir, não sabem lidar com isso. Não, e a Adriana ficou, que bom, eu sonhei com essas formas matemáticas. Falei, então, que deu tudo Só que certo. eu não consigo, matemática não é meu forte. Então deixa para ele, né? Que deu tudo certo, né? Pois é. Então essa visão, a minha visão de propósito de vida é essa visão que vai mais além do que a questão de ganhar dinheiro ou deixar de ganhar dinheiro, estar bem sucedido ou não estar bem sucedido. Porque você está bem sucedido, mas está infeliz. O propósito de vida não traz infelicidade. Apesar de você ter que passar um tempo trabalhando numa empresa, né, perdendo muitas vezes espaço de conversar com o filho, de curtir o gatinho em casa, mas você não pode perder a felicidade de viver. Então, quando você tem isso, você acha espaço para o filho, você acha espaço para andar num barco, você acha espaço para pescar. E é isso que você tem que buscar. Mas o autoconhecimento não traz isso? Não é o caminho exatamente? Que muitas pessoas não se conhecem. Por isso Como que. o Sávio falou, Não conhecem. Então elas vão fazendo o que a família quer, o que, né, alguém quer, ou alguém ensinou lá atrás, e vai repetindo, né? E é isso justamente que nós vamos trazer como propósito do projeto. Sim. Né? É diferente, um propósito do projeto é diferente do propósito de vida. Sim. Né? O propósito do projeto, o objetivo do projeto é fazer com que as pessoas encontrem dentro delas uma razão para ter um propósito de vida. Tem uma frase, né, do Nietzsche até que fala sobre isso. Se você tem um sentido... Eu até li isso num livro daquele Viktor Frankl. Eu não lembro agora exatamente a frase, mas fala sobre exatamente isso. Eu acho que está nesse papelzinho aqui, olha. Quem tem por que viver pode suportar qualquer como. Isso, eu achei isso tão forte. É esse porquê viver... É exatamente o propósito. E não necessariamente você... esse livro do Sentido da Vida do Viktor Frankl, ele estava lá no campo de concentração. Então, ele estava muito mal, né? Todas as experiências dele eram ruins, de dor, de sofrimento, mas ele escolhia um padrão mental diferente, de pensamento. Isso ajuda muito também, né? Essa mudança de padrão mental, de frequência de pensamento, né? É justamente essa coisa de nós nos amordaçarmos, né? A minha vida foi muito sofrida, eu agora não quero sofrer mais, eu não quero nem me misturar com a vida de novo, porque a vida é um tormento. Você coloca a vida como tormento. E cria essa crença também. E aí aquilo também acaba, é uma proteção. Você se protege nesse muro, né? Você confunde vida com momentos da sua vida. Mas é o medo de enfrentar a vida, na verdade. As dores, né? Os traumas, talvez. Você pode transformar a sua vida, desde que você comece a olhar os tormentos da sua vida de outra forma. Como aprendizado. Agora, se você se amordaça porque teve momentos de tormento, a sua vida perde o propósito. Totalmente. Vou abrir aqui o refrigerante aqui atrás para não fazer propaganda da marca. Acho bom. Gente, uma pausa só para poder... Uma pessoa que está levantando um debate incessante, dizendo que não existe sentido na vida. Viva como você achar melhor. O que a gente pode falar para uma pessoa dessa? Então, eu questionaria,
se você tem o que achar melhor na vida, você já tem um sentido. Toma. O que você acha melhor, então, é o seu sentido. É essa ideia que eu estou trazendo exatamente aqui. Para então para olhar para isso, né? O que você acha, O que né? você acha melhor? Não se pergunta ainda. Então se pergunta, pede para fazer essa pergunta. O que você acha que seria melhor? Exatamente. Aí ela está confundindo de buscar um sentido na vida, esse engessamento da sociedade traz pra gente. Aí eu não quero isso, eu quero me libertar disso. Então, para você se libertar disso e começar a buscar como você quer, vou viver como eu quiser. Ótimo. É sinal que você já tem um propósito de vida. Como é que você está vivendo? Mas é difícil, porque muitas pessoas querem, às vezes, agradar, né? Porque elas não se conhecem, agradam outras pessoas, ou fazem uma faculdade porque os pais pediram, e aí tá super infeliz. Esse é o engessamento. Pois é, ela tem que olhar para isso. Mas eu acho incrível como essa pessoa fala isso. Não, apareceu uma segunda aqui que eu estou fazendo, começou a vir, não dá. Não precisava ter mencionado esse tópico. Não vira nada essas discussões, sempre dão no mesmo fim. O ser humano só discute seu propósito porque se acha um grande floco de neve especial no universo, porque é difícil aceitar que o ponto atual nada mais é do que uma etapa, nem um resultado, porque as coisas continuam mudando, decorrente de uma série de eventos aleatórios. Bom, viva ou não, do jeito que te der na telha. Se for ficar procurando uma razão para existir, você vai virar. Não, isso aí não tem. Foi o que ele disse. A guacamole tem. Outra pessoa, tá? Outra pessoa falou isso. Que se a pessoa como se der na telha, se ficar procurando uma razão de viver, a pessoa vai pirar. Ou seja... Mas, na verdade, essa pessoa já deve ter algum... Não, já deve ter muito questionamento e isso está mexendo muito internamente. Provavelmente, ela se questiona muito e não conseguiu ainda encontrar, porque não aceita o que está vivendo. Mesmo quando a gente precisa encerrar, né, começar um novo ciclo, a gente tem que agradecer o ciclo que a gente está encerrando, né? Porque a gente geralmente começa... às vezes num caos. Geralmente a saída da jornada do herói é aonde? Num caos. Geralmente você tá vivendo ali, mas você não quer aceitar. Então precisa... Todos os reinícios partem de um apocalipse. Sim. Do caos mesmo. Do caos para você renovar. Porque ninguém consegue renovar um armário, por exemplo, sem tirar tudo de dentro. Sim. Não tem jeito. Tem que realmente produzir alguma coisa a partir de uma desarrumação, uma transmutação daquele momento. Vou bater aqui. O negócio tá pegando fogo aí. Segura, vai, pode continuar. Não, pode falar. A vida não tem sentido, gente. Para com essas perguntas. É um saco na maior parte do tempo. O que conta é aproveitar os poucos momentos bons na vida. Já postei uns vídeos aqui milhões de vezes, essa pessoa insiste em botar esse papo cabeça. Vê aí, não tenha visto, se entende a analogia da coisa ou não, siga a sua vida, viva da forma que quiser, sem procurar um sentido. Vai dormir no papelão, né? Falou isso aí praticamente. Não, mas olha só, muitas vezes, né, as pessoas estão perdidas no sentido assim, elas não sabem mesmo. Então, esse autoconhecimento, às vezes você vai lá na tua carne, né? Pra você, assim... Porque eu já essa penso pessoa... que essas pessoas, elas já estão com raiva de tanto ter procurado e não acharam. Sim, porque elas não estão conseguindo botar, talvez, em prática. E é dolorido mesmo. Por isso que a gente tá aqui, porque é uma dor profunda. Sabe por quê? O grau da vaidade tá lá em cima. Ela tá no ego, lá em cima. Ela não tá abaixando a bola dela. Estão dizendo que as pessoas que procuram propósito são alecrins dourados. Não, senhora. Vou te falar uma coisa. Uma vez eu fui levar meu filho numa... É sempre a confusão da ideia de propósito. Não, eu fui levar... Porque é a confusão. Eu fui levar meu... Vai pra uma porta do hospital. Ver o fim da vida como é que é. Não é o fim da vida, é ver o pessoal idoso chegando. Aí você olha e fala assim, cara, a gente não é nada. Então o que eu vou ficar fazendo aqui com a minha vaidade, com o meu ego? Eu quero ser o diretor, eu quero ser o cara, eu quero chegar no carrão, quero todo mundo me olhando. Tem gente até que se mutila assim, cara, se enche de bomba, fica aquela coisa enorme, porque quer chamar atenção. Quem quer ficar chamar atenção pequeno? Ninguém quer ser grande, né? Só que aí esquece, não é questão de propósito em si, esquece que veio a esse mundo por uma determinada missão e tá deixando a sua missão de lado. Então tem que, na verdade, se conhecer, o autoconhecimento. Vocês falaram aqui, eu acho que eu fui ali pegar um... gente, Nacho, guacamole.
tá? Mas tem pimenta. As pessoas, se não se autoconhecem, né? Se não tem esse autoconhecimento, elas não sabem para onde vão. Igual a Alice, né? O País da Maravilha, não? É o Mágico de Oz ou Alice? Alice, né? Aí fala, encontra o gato e fala assim, ué, como é que eu vou te dar a direção se qualquer lugar para você serve? Então, aí você vai pegar qualquer emprego. Aí você vai. Aí, minha mãe falava isso pra mim, tu foi fazer marketing, que eu sou formado em marketing. Isso não dá dinheiro, não. Ai, mãe, é o que eu gostei de fazer. Que dentro de casa que é o teu pior inimigo. É o pai e a mãe que falam, isso aí não dá pra nada. Vai fazer cinema? Cinema pra quê? Mas é porque são as crenças. Na verdade, eles estão achando que é o melhor que eles estão fazendo por você. Ninguém está fazendo por o mal, né? Na verdade, são as crenças que estão... desconhecem. Você tem um filho, dá a direção para ele, ó. Tem esse caminho aqui. Para você se dar bem no sentido de se conhecer. Você pode no futuro fazer o que você quiser, né? De uma certa forma, você acaba dando a direção e injeção do caminho dele também. Se você dá uma direção só, a proposta educacional é você mostrar ao filho o que tem na vida. Ó, isso, faz isso, aquilo. Que observar qual o caminho que ele já traz pronto. A gente não observa o filho. A gente não olha como ele brinca, como ele olha o mundo. É a partir dali você direcionar. Não, mas você consegue perceber o potencial que ele tem, né? Sim, então, é a partir do potencial, e não a partir do seu relacional com o mundo, é a partir do potencial que ele está olhando. Cara, eu estou vendo que você... Vamos lá, vamos brincar disso. Vamos observar um pouco mais o que sai de dentro daquela criatura. Você acha que ser competitivo é uma coisa saudável? Do competitivo mesmo, assim, o cara, por exemplo... uma criança que já se lança num concurso, que seja de matemática, um exemplo. Não... Mas ele pode querer se lançar num concurso, mas não por ser competitivo. Porque é uma habilidade. Ele pode se lançar num concurso porque ele quer se olhar mais um pouco. Ele tá sendo competitivo com ele mesmo. Sim. Vamos ver se eu sei mais. Sim. E aí vai continuando fazendo outros concursos em relação àquilo ali e vai chegar lá, mas nunca olhando o outro, porque se ele fizer isso e olhar o outro, ele vai se perder. E tem criança que, para agradar os pais, ele fica cuticute, né? Isso o Janov, né, o Dr. Janov, que é um psicoterapeuta também, fala muito, que escreveu o livro O Grito Primal, né? Ele fala muito sobre isso, que as crianças, às vezes, a gente vê muito na internet, né? Aquela coisa, criança que é muito habilidosa com as palavras, né? na encenação, né? E os pais incentivam aquilo ali. Só que ocultamente, Regina... Criança de reclame de televisão. Então... E depois, quando ficam mais aquela velhos... de propaganda de banco, né? Com aquela cor laranja, não pode falar o nome... acha aquilo muito bonitinho, mas aquilo é uma maneira de chamar a atenção dos pais para ter afeto, para ter carinho, para ter amor. E isso, na verdade, pode futuramente criar uma criança medrosa ou até muito que gosta muito de chamar a atenção e esquece da sua realidade. Eu não gosto de trazer esses diagnósticos prontos. A criança fazendo isso, ela vai fazer aquilo. Eu não tendência, gosto né? desse olhar, não. Porque há crianças que são talentosas mesmo para o teatro, que são talentosas para uma propaganda, são talentosas. E você vê quantos artistas começaram de criança. Começaram também. na propaganda. Não preconceito, eu estou dizendo. Pode ser uma coisa, tem que ser atento àquilo. O pai, às vezes, nem queria que ela fosse fazer aquilo ali. Mas ela tem jeito para aquilo e começou dentro de casa a fazer uma festinha. Ela se apresentava, aí daqui a pouco está lá na escolinha e vai para o palco todas as vezes que tem uma festa. É a dela. É o talento dela. Aí quando chega mais velho, o pai diz assim, não pode fazer teatro porque isso não dá dinheiro. Pronto, acabou, cortou. Aí ela vai fazer, sei lá, direito, ou coisa, porque o pai... medicina, direito e engenharia, as três carreiras que... E aí ela vai fazer isso, quando chegar mais velha,
ela vai chorar rios de lágrimas, por quê? Porque foi vetado todo o talento que ela tinha. Podou, né? Podou aquele talento. Mas ficou guardadinho. Em algum momento aquilo pode ser útil, né? Que a gente resgata isso também, Dependendo né? da idade que você parar para pensar, né? Mas às vezes essa habilidade pode até ser num cargo de trabalho. Você pode usar, né, Sim, pode. né, esse talento para outras coisas. Agora, tem realmente pessoas que gostam de agradar o papai, porque tem aquele ícone, né? Tem que agradar. Essa menina que era engenheira, ela foi fazer engenharia por convencimento do pai dela. E foi fazer, e ela aceitou a ideia do pai. Mas a vida inteira foi infeliz. Quando ela descobriu essa veia, Sim. ela deslanchou. E aquilo tão natural, que ela fazendo estágios, né? Estágios, porque ela, nos primeiros, ela não... Eram pessoas conhecidas, ela nem cobrava justamente para formar um portfólio, né? E dá até em projeto social. Às vezes você está fazendo um projeto social e você descobre um outro já talento trabalhei já ali, no né? Um projeto dom, social. uma missão. Aí você começa fazendo aquilo e você fala, gente, isso, né? Tem um menino que desde cedo, que eu conheci na minha trajetória, desde cedo ele desenhava vestidos muito bem. Estilista. Aquilo já veio. E aí a pessoa diz assim, mas ele vai ser estilista. Sabe aquela coisa assim? Preconceituosa, né? Preconceituosa, né? Mas é o talento dele. Sim. Não, como falando do projeto social, eu fiz trabalhei, né, num projeto social que foi até da Prefeitura do Rio, numa outra administração, e lá conseguimos qualificar pessoas que estavam fora do mercado de trabalho e conseguiram voltar para o mercado de trabalho. Mas é isso que o relato das pessoas, né, teve o depoimento, aquela coisa também do marketing, né, que o pessoal faz vídeo. Então, assim, ver a emoção que as pessoas, que a gente está no backstage, eles não me conheciam, não sabe o trabalho, a dor de cabeça que foi para realizar aquilo, para que dessem resultado na vida das pessoas, que voltassem ao mercado de trabalho, voltassem a ter a sua dignidade, a sua, como é que se diz, autoestima, né? Então, é isso que é realmente o propósito. Isso, a corrente do bem, né? Esse propósito não tem Não a ver dá com isso, pra para as você pessoas fazer só pra entenderem você. que não é só para você, você alcança muitas outras Isso não te for pessoas. expansivo, qual é a razão de existir? Né? Um dia que você falou, eu quero fazer psicologia. Qual a razão de fazer psicologia? Ah, porque eu amo Freud. Não foi. Né? Você queria ajudar a pessoa ali, como ela fez fisioterapia. Que ela queria reabilitar um paciente num trauma e ver que é possível estar de pé de novo depois de capotar, de envelhecer, de se quebrar, de se torcer, né? É possível você se reerguer. Porque ela fala até do transpessoal. Não dá para só ver o corpo. Quando eu vi que não era só corpo, porque não ia resolver né, o problema daquelas pessoas. Então, o que eu fui começando a entender? Não somos só esse corpo, né? Tem a mente, né? Tem as emoções. E aquilo ali teve muito mais resultado. Quando eu comecei a expandir para eles, olha, não é só uma dor no joelho, não é só uma dor na coluna. Né? A gente gosta muito da doença como caminho, né? Os sintomas, eles trazem uma resposta do que a pessoa está vivenciando. Então, o corpo fala aquilo que o psiquismo, a mente, tudo isso está transbordando, né? Tá transbordando. Pra fora, né? Tá lá, o corpo está dizendo. Você tá com raiva, você se aperta, você fica vermelha. Sim. Tem coisas que o corpo vai falar. Sim. Mas você não vai trabalhar o que o corpo fala. Você vai trabalhar aquilo que levou o corpo a ficar com aquela fala gaga, com aquela fala intermitente, que é a pessoa tá dificuldade de andar, dificuldade de falar. E é interessante, a gente até falou de medo, uma das características é eu machuco o meu pé.
Geralmente, o tornozelo, quando eu tô com algum problema de dar um passo e eu tô com medo, né? Porque aí o corpo paralisa. Eu tô com tanto medo que eu não consigo dar aquele passo. Então, isso é muito interessante. Por isso que... ficar rouca. Essa integração engásida, é importante. Tudo isso por quê? Porque realmente tem uma coisa a mais que tá falando com você. Sim. É esse eu que nós precisamos buscar. O que esse eu está querendo fazer para você ser feliz, para você ter motivação? E para iniciar esse novo ciclo, né? Porque normalmente nós estamos já... A gente sente quando o ciclo está encerrando, né? Sente. Só que ali a gente tem que entender que é uma jornada. Então você só vai passar daquele ponto quando você aprender aquilo que você está vivenciando. Porque não adianta você passar para o ponto seguinte se você não entender o que você está aprendendo ali, não é verdade? Sim, claro. E o que você fez... De uma certa forma, você vai perceber que é subsídio para o passo seguinte. Você tinha que ter o alicerce. Sim. Né? Que ninguém funciona sem um alicerce. É o início da sua vida. É como você começa a se estruturar. E normalmente olhamos lá para o passado, né, com um chicote na mão. E a gente esquece que quem fomos no passado constrói quem nós somos hoje, né? Então não é para ir lá no passado se chicotear, é para ver também o que você tinha na bagagem de coisas, Exatamente. De talentos, né? Exatamente. Eu gosto muito dessa, como se fosse um acolhimento desse passado, né? Para seguir para o futuro, né? Como você se relaciona com a sua família, né? Eu acho que assim, quem está buscando às vezes um funcionário, né, um colaborador, pergunta como é que é o seu relacionamento com a sua mãe, com seus filhos, com a sua esposa. Que isso vai interferir também dentro do relacionamento com seus colegas. Interfere em tudo, né? Porque assim, um bom marido é um bom filho, né? Ele não vai ser um mau filho e um bom marido. Dificilmente isso pode acontecer. Não é preconceito, mas tecnicamente vai ter um gargalo ali que tá faltando uma peça ali desse dominó. Aí uma pessoa que não sabe gerenciar a própria vida, como é que ele vai gerenciar um emprego numa posição que vai ter que ter autonomia, liderança, de realizar, né? As coisas. Liderança pelo exemplo, né? Eu acho que isso está se perdendo muito, Regina. É o exemplo que você tem que dar aos seus liderados, né? Porque as pessoas acabam se prendendo a resultados, a puxar tapete, a brigar com o setor do lado, a não gostar de fulano, e isso traz para dentro da empresa ou da equipe e acaba se perdendo o sentido das coisas. E até também isso aconteceu comigo, né, de ter uma líder mulher. Eu acho isso fantástico. Acho que as mulheres elas têm essa veia de liderança muito positiva, mas acho que também tem que ficar olhando também pelo caráter também. A mulher tem caráter também a zelar. Ela não está isenta. Com certeza. Não está isenta Porque o caráter é do ser humano, não é do feminino, não é do masculino. Ela não está isenta porque eu sou mulher, eu estou isenta de algumas situações que o homem é machista, não sei o quê. Não, ela também tem que dar o exemplo. Com certeza. E isso pecou um pouco. Eu observei mais aquele negócio. A gente está ali, né, para trabalhar, não está ali para julgar. Então, e a todas vida que as segue. nossas relações, elas ensinam, não é? Sim, todos são, né? Na maioria das vezes, no primeiro momento, grandes professores. E nós só modificamos quando estamos em interação com outras pessoas. Foi, até a gente estava conversando sobre isso, né? No nosso bate-papo informal. Quem se isola, quem vive feito uma ilha, não vai se modificar. Porque é no tranco do dia a dia, da conversa aqui, da conversa ali, que você vai percebendo. Ela falou não sei o quê. Estou pensando naquilo. Então você leva para casa alguma coisa sempre de sementinha quando você conversa com pessoas. Claro, tem pessoas e pessoas, né? Pessoas que não trazem nada pra gente, mas tem pessoas que sempre vão acrescentar. Mas de qualquer maneira, mesmo que o outro não traga para você, o fato de você levar para o outro já é alguma coisa. Caramba, me lembrei, você estava falando disso? Me lembrei disso. Você já está levando. Sim. E aí você também se modifica.
Porque você começa, puxa, legal, ajudei alguém, né? Falei alguma coisa para alguém. Aí a pessoa lá na frente diz assim, sabe que aquilo que você falou naquele dia? É a sementinha mesmo, né? Porque você nem acredita que isso acontece. Depois... Tem pergunta aí? Tem pergunta aí? Não, sobre isso que elas entraram no relacionamento, aí teve um rapaz aqui que respondeu que ele viu que muita gente está se levantando de forma errônea, né? E aí ele falou que é como que a pessoa que falou começou o mal, ele não se identificou. E aí teve uma outra que defendeu que se identificou, mas botou o nome de Thor. Então ele falou assim, o que penso sobre essas pessoas que ficaram aí se colocando como o racionalzão nihilista, sair dizendo que nós somos insignificantes, que nada fazemos, não vai fazer diferença e só estamos aqui para semear amargura. Não penso nisso. Acredito que mediante tudo que foi falado, alguns pontos que eu coloquei, você cria o sentido. E eu acredito que sentido se cria também dentro do propósito com os relacionamentos. É o que um e o outro vai colocando e pontuando na vida do outro. Podemos ser insignificantes em relação ao universo, como muitos estão dizendo. Mas nós somos no mundo inteiro, somos o mundo inteiro aos olhos de um animalzinho de estimação que nos espera voltar para casa. Somos o modelo de ser humano para uma criança que cresceu nos observando. Podemos ser o porto seguro daquele amigo desesperado que precisava de um ombro para chorar e você estava ali para consolar. Achei muito legal. Profundo, hein? A vista desse ângulo desse rapaz, né? Sim. Então, quando você olha pelo ângulo que você escolhe olhar, não temos nada de significante. Cabe a você escolher como você vai olhar e definir o que é propósito na sua vida. Nossa, que atenção é isso. É como se eu tivesse... Eu tenho visão de que eu tenho muitas coisas. Vou usar um exemplo que a galera entende melhor, né? Eu cresci desenhando. Meu pai dizia que eu saí da fralda e já desenhava na fralda. Então, eu cresci desenhando. Para uma pessoa que me viu desde pequena, considera que eu desenho, né? Que o desenho é o meu propósito de vida, né? Só que é aquela coisa, mediante a nossa conversa, por isso que às vezes esse papo aqui vai acrescentar muita galera, e galera, não deixa de esperar esse negócio aqui vai ficar bom, hein? Vocês vão encontrar muitas respostas, porque eu já encontrei num mero bate-papo que dirá no projeto que está vindo aí. Então já deixa esse link aí para vocês. Então, a questão do ligar propósito com a parte financeira. Porque às vezes você acha assim, você sabe o que fazer, você tem o dom, você até cria conexão com o seu dom, em relação até com o nosso amigo aqui do fórum falou. A gente começa a fazer sentido para as pessoas, mas aquilo não conectou de uma forma ainda certa em trazer o valor monetário para a sua vida. E aí você vê assim, poxa, mas eu sou bom também, eu sou bom em desenho. Mas eu também, desde a minha vida inteira, a minha trajetória dos meus 10 anos, eu cozinho. Eu canto. Eu faço outras coisas, eu pinto tela. Eu faço artesanato. Então você se perde num teor de tipo, tenho milhões de dons, mas eu não tenho um propósito que liga a parte financeira, o que eu amo, o que eu sei fazer bem e o que pode ajudar outras pessoas. Agora tem. Né? Deixa eu ver aqui pra trás aqui. A gente tá trabalhando isso nela. Quando eu vi os desenhos da Cris, eu falei assim, você tem que trabalhar nisso. Não falando que ela tem que trabalhar, você tem que despertar isso em você. Você faz isso muito bem. Mas isso, sabe que uma das coisas que eu acho interessante também? A gente se associar às pessoas certas. Eu falo que é um cardume, né? A gente vai achando o cardume tipo assim, da gente. Cara, um é bom roteirista, ela é boa desenhista, o outro... Entendeu? E isso vira equipe. Não pense que você tem... Ninguém trabalha sozinho. Sozinho não, viaja não. Lobo solitário, essas coisas, esquece. Isso é coisa de filme, ficção científica aí. Nós somos gregários, né? Seres gregários. Compartilhar conhecimento, integrar conhecimento, essa é a vitória que a gente precisa ter. Conseguir, mas não é sozinha, porque se você é sozinha, você vai dar um passo e vai olhar para o lado e dizer assim, e aí? Está faltando isso. Como é que eu divulgo o meu desenho? Como é que eu faço isso assim? Como é que eu... E aí falta gente para fazer esse complemento todo. Sim. Porque a gente só realmente tem um propósito de vida quando a gente se aceita como ser humano que tem um sentido grupal. Porque o ser humano que não tem um sentido grupal,
apesar de nunca perder a identidade, ele não vai sobreviver. Então, voltamos para aquela pergunta. Quem tem um porquê, né? Tem pode exportar qualquer como. Qualquer como, é. Então, enquanto a gente, né? Tem muitas pessoas que estão no caos, a gente está falando sobre isso, né? Não estão perdidas e tal, mas calma, né? Você está vivendo esse como ainda. Você vai encontrar o seu porquê. Exatamente. Né? Aí a nossa proposta, justamente, é fazer com que as pessoas, aos poucos, comecem a buscar esse porquê da vida. Né? Por que eu estou aqui? Qual o sentido que eu quero dar à direção da minha vida? Esse sentido é tirar um pouco, e isso eu vou martelar sempre, essa coisa de ser uma pessoa poderosa. Pode até alcançar. Com o sentido da sua vida, você pode... Mas o maior poder que você precisa ter é sobre si mesmo. É esse seu olhar. As pessoas têm medo de se olhar. Não, eu achei... Procuram muitas coisas de autoconhecimento, mas no final não se olham. E o mais interessante que eu encontrei, vi uma reportagem sobre uma senhora, ela criou os filhos, ela já estava criando os netos, ela estava formando agora há pouco tempo em medicina, com 80, acho que alguma coisa assim, 80 anos. É o propósito dela agora, ela teve um outro propósito, criou lá, né, a família dela. Ela não mudou o propósito dela. Porque ela está cuidando, ela né? Ela não mudou o propósito. Ela arranjou outros fatores para manter o propósito. Não. É essa a diferença. Sim. Né? Eu nunca mudei meu propósito, porque meu propósito sempre foi ensinar. Eu comecei pequenininha já ensinando para minha boneca. Era o que eu fazia. Aí eu comecei a ensinar colegas. Aí depois comecei a ensinar professores. Então, sempre ensinar. De que forma eu vou ensinar? Aí é que vai mudando. Me aposentei, como é que eu estou ensinando agora? Né? Sim. Então agora estou ensinando outras coisas, mas continuo. A proposta é sempre essa: levar conhecimento. Ponto. Mas são essas potencialidades, né? Que é a bagagem que você vem trazendo. E aí você vai somando. Então, você tem um talento para desenhar. Tá bom, vamos ter um talento para desenhar. Como é que você pode aplicar esse talento? Com todos de várias maneiras. Sim. Né? Você não pode se fechar na ideia de dizer, eu só desenho quadro tal. Quadro de tal maneira. Cubismo. Não. Sou pintor de cubismo. É em estilo, né? Estilo, Mas eu tô falando assim, propósito do seu desenho. Tá, vou desenhar para fazer mandala. Ela faz mandalas maravilhosas. Lindas. Mas aí, aquilo ali pode esgotar as pessoas interessadas. Ela não pode botar o desenho dela em outros processos? Sim. Pode. Então é isso que é diversificar o seu talento. E fazer ele andar. O talento vai, ó. Exato. E por isso que a gente se associou, né, Regina? Né, dizendo aqui, eu, Regina, né, eu estava aqui na frente, agora eu estou aqui no backstage com a Cris. A Cris aqui está do meu lado, a Adriana, a gente se associou para fazer esse projeto, né, de desenvolver pessoas. Sim. Mas não desenvolver pessoas de uma maneira engessada, de uma maneira... fazer um curral de pessoas, não. Fazer com que as pessoas elas sejam expansivas. Porque não só na Terra... A partir do que ela já tem. Sem inventar a roda, né? Exatamente. E assim, a gente tem um universo todo que está aí a nosso favor e a gente saber usar isso, né? Essas energias, não só a psicologia, mas também ter a questão energética, a questão do propósito espiritual, né? Nessa pegada espiritualista que a gente conhece, você conhece muito bem. Eu tô pequeno padawan, né, um jovem ainda nesse mercado aí, não dizendo que é mercado, mas nesse assunto. E a gente tá querendo lançar um nome aí, né, Regina, nesse projeto. Vamos ver se o pessoal aí ajuda a gente a escolher. A gente vai lançar uma enquete. Vamos lançar uma enquete futuramente. O pessoal aí que está aqui no canal da Regina, né? A gente vai lançar lá no Instagram. Podemos também trazer algum vídeo para escolha nos comentários aqui no YouTube. E para vocês ajudarem a gente a escolher esse nome
para esse trabalho. O que eu só queria fechar aqui, que a gente já está chegando ao fim, pessoal, do nosso super podcast, que já vai dar 1 hora aqui de gravação. Acredito que o papo tenha sido muito bem elaborado, abordado várias coisas. E só para complementar o que o Júnior Pardal disse aqui no fórum, as pessoas elas estão realmente perdendo a cabeça em relação a pensar sobre o propósito. Ele deixou uma breve mensagem dizendo assim: assumo que eu estava pirando legal. Eu devo ter crescido com a ideia de que existe alguma coisa certa a se fazer na vida ou coisa do tipo, mas vou colocar na mente que agora não tenho mais o meu pai ou outra pessoa para ficar me dando ordem do que eu preciso fazer ou de alguma coisa que é legal e memorável na minha própria vida. Eu acho que essa parte é muito difícil. Então, se estão dizendo para mim que existe uma possibilidade mais tranquila, fácil e leve de descobrir um propósito na vida, eu preciso quebrar essa rotina e acreditar que possa existir um caminho. Então, eu acho que é muito sobre isso, né? É esse que esse trabalho vai estar ligado nessa possibilidade de trazer a leveza, o propósito, a ligação, porque muitas das vezes você não precisa nem estar sozinho. É o que eu vejo o caso desse grupo aqui. São 4 propósitos ligados em um propósito, e você, Júnior, que vai ouvir brevemente esse podcast, você vai encontrar, sim, uma forma leve, tranquila e fácil desse propósito. Então, meninas, considerações finais? Eu quero reforçar muito essa questão desse olhar positivo para a vida. Né? Nunca recuar, porque nós não podemos, a vida vai sempre trazer a gente de volta. Então, já que vai trazer a gente de volta, a gente tem que continuar vivendo o que está aqui e agora. O presente é a nossa construção para fazer com que a gente realize aquilo que realmente é o que está no nosso coração. Olhe para o coração, escute a voz do coração, porque a voz do seu coração fala sempre mais alto do que qualquer sociedade, qualquer educação externa, qualquer marketing que possa aparecer. Olhe para o seu coração, escute. Hoje eu vi a frase dizendo assim: escute o que a sua voz está falando para o seu ouvido, e escute o que o seu ouvido está falando para a sua voz. Porque tudo que você se concentrar no seu eu, você vai descobrir o caminho. Então, nós estamos oferecendo para vocês formas de chegar a esse ouvido do coração. É isso que eu tenho para dizer. E que é natural, né, se perder pelo caminho. O importante é não perder essa esperança, querer recomeçar. E esse é o momento do recomeço. Então, nós estamos aqui para fazer esse convite. Vem recomeçar com a gente, vem escrever uma nova história, né? Vem começar com a gente nesse momento. Vamos lá. Então, pessoal, a gente está começando esse novo projeto. A gente conta muito com a ajuda de vocês também. Eu acho que, né, a gente sozinho não consegue chegar a lugar nenhum. Então, a gente precisa realmente desse apoio de vocês, né? Esse formato que a gente está fazendo aqui é um formato ainda bem, como é que se diz assim, informal, né? Mas a gente quer evoluir também junto com vocês. Eu acho que isso vai fazer com que a gente chegue nos objetivos de ajudar as pessoas, contribuir, expandir, enfim, tudo isso. E a Cris é uma peça importante nisso aqui também. Vamos trabalhar, vamos ajudar aí, que até para esse trabalho, a comunicação dele está sendo leve, para mostrar que até uma coisa que pode ser grandiosa demais, ela é leve para ser tratada. Então, a gente espera que vocês tenham gostado bastante. Beijinho, meninas! Beijo! Beijo, beijo!